Salve, salve, universo narrado! Presta atenção nesse desafiozinho de geometria que a gente vai realmente separar os homens dos meninos, hein? Você tem aqui esse retângulo e duas semicircunferências que tangenciam essa reta e tangenciam também este lado do retângulo. A minha pergunta é, quanto que é essa área amarela em relação à área total do retângulo? Ou seja, que percentual essa área amarela representa da área do retângulo, beleza? E essa reta aqui, lembrando, então essa reta ela tangencia as duas circunferências. Um conceito que vai ser muito importante aqui da gente entender é o de definição de bissetriz e como que isso se relaciona com retas que tangenciam uma circunferência. É o quê? Presta atenção, se liga só. Ó, eu vou te mostrar uma coisa que eu não sei se você sabia, mas é o seguinte, primeiro, o que é uma bissetriz, cara? Se eu traço duas retas, uma bissetriz, talvez você diga, é a reta que parte o ângulo no meio. Sim, mas isso é uma consequência de ser bissetriz. Bissetriz, na verdade, é uma reta que é o lugar geométrico de todos os pontos que são equidistantes de duas retas dadas. Você entendeu como é que é? Eu tenho duas retas dadas, essas duas retas de branco. A bissetriz é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância dessas duas retas, no caso aqui, brancas. Então, por exemplo, se eu peguei um ponto e se esse ponto pertence à bissetriz, significa que a distância desse ponto até uma reta é igual à distância desse ponto até outra reta. E sempre que a gente fala de distância, fica subentendido que a gente está falando da menor distância, ou seja, aquela tomada perpendicular. Então, isso é a bissetriz, né? O conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de dois segmentos dados. Então, essa distância é igual a essa. Então, a gente fala que essa reta verde aqui, né? Ela é uma bissetriz, beleza? Então, isso é uma bissetriz, beleza? O conjunto de todos os pontos que estão a mesma distância de duas retas dadas. Perfeito. Então, olha que interessante. Imagina que eu tenho uma circunferência tangenciando essas duas retas. O que eu quero te contar é o seguinte, a bissetriz, cara, ela vai passar exatamente aqui, ó, pelo centro da circunferência. Por quê? Vou te mostrar isso aqui já já. Olha que interessante. Se eu pegar a distância do centro da circunferência até essa reta, essa distância é um raio da circunferência. E se eu pegar a distância da circunferência até a outra reta, a distância é o raio da circunferência. Ou seja, como esses pontos estão sempre a uma mesma distância dessas duas retas, eles pertencem à bissetriz desse ângulo. Se pertence à bissetriz, significa que esse ângulo é exatamente igual a esse. O que eu estou te provando aqui agora, então? Que esses dois triângulos retângulos que aparecem aqui, esse e esse, eles são semelhantes. Porque os dois são triângulos retângulos e eles já têm um ângulo em comum. Então é óbvio que o outro ângulo tem que ser igual. Então esse ângulo vai ter que ser igual a esse. Então são dois triângulos retângulos com razão de semelhança 1. São semelhantes e com razão de semelhança 1. Por quê? Porque o lado oposto ao ângulo de um tracinho nesse triângulo é o raio da circunferência. Deixa eu te contar isso aqui. Outro dia eu tava lá no infinito, lá onde as retas paralelas se encontram, e conheci um cara que disse que quem se inscreve no universo narrado automaticamente fica mais inteligente. É tipo assim, na hora, clicou no botão, puf, ganhou 2 pontos de QI. Agora você já sabe o que você tem que fazer, né? Continue aí, bom vídeo. E o lado oposto ao ângulo de um tracinho, desse outro triângulo, também é o raio da circunferência. Então esses dois triângulos são congruentes. Tá, o que você quer me dizer então? Se eles são congruentes, isso significa que esse tamanho aqui, ó, vou chamar ele de x. Então a distância desse ponto até o ponto de tangência à circunferência é igual a eu pegar esse ponto de tangência e pegar a distância até esse ponto aqui, x. Esses dois pedaços têm o mesmo tamanho. Então quando eu tenho uma coisa como essa, né, eu saio de um certo ponto e duas retas tangenciam a circunferência em pontos distintos, né? Os comprimentos desses segmentos aqui que tangenciam a circunferência são iguais, beleza? Você fala, tá, mas por que você está falando isso? Porque isso aparece aqui, olha só, eu tenho uma reta que está tangenciando, pensa na circunferência de cima. Então essa reta aqui, ó, ela tangencia a circunferência de cima nesse ponto. E ao mesmo tempo, essa reta aqui, ela vem e encontra uma outra, que também tangencia a circunferência naquele ponto. Então, peraí, existem dois pontos de tangência e o que você está me dizendo então é que esse tamanho é o que a gente acabou de fazer. Vou chamar ele de x. Tem que ser igual a esse tamanho aqui. Os comprimentos dos segmentos que tangenciam a circunferência são os mesmos, você concorda? Isso aqui é exatamente o mesmo desenho que tem ali. Faz sentido ou não? Pô, beleza. Só que por outro lado, você pode olhar o seguinte, essa circunferência de baixo aqui também tem duas retas que tangenciam ela, que são essa reta aqui
e essa outra reta aqui. Ah, tá, então esse ponto e esse ponto também são pontos de tangência, porém agora da circunferência maior. Concorda ou não? Então a mesma coisa se aplica. Os comprimentos, então aqui é um ponto de tangência e aqui é um ponto de tangência. Os comprimentos que tangenciam a circunferência são iguais. Então se eu traçar esse pedaço aqui, ó, esse pedaço também vai ter que valer x, vai ter que ser igual a esse tamanho. Moral da história, qual é a conclusão importante que a gente chegou? A conclusão importante que a gente chegou é que esse ponto aqui, deixa eu colocar ele aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está dividindo esse lado no meio. Aqui vale x e aqui vale x. Se esse ponto divide o lado no meio, então, por exemplo, eu consigo calcular quanto que é a área desse cara. Como? Por exemplo, pega esse cara aqui, ó, chama ele de L. Quanto que é? Vamos agora fazer a conta que ele quer, né? Quanto que é a área do retângulo? A área do retângulo seria L vezes 2x, ou seja, base L vezes altura, 2x. Beleza. E quanto que seria, por exemplo, essa areazinha aqui? Porque se eu descubro ela, é fácil eu descobrir a área amarela. É só fazer a subtração. Essa areazinha aqui, vamos pegar ela, por exemplo, sei lá, vou colocar ela de vermelho. Então, essa área de vermelho é a área de um triângulo retângulo. Base L vezes altura x dividido por 2. Então, vamos colocar aqui, ó, base L vezes altura x dividido por 2. Moral da história, a área amarela vai ser o quê? 2LX. O que é 2LX? A área do retângulo menos a área vermelha, que é LX sobre 2. Concorda? Não? Então, se eu pegar a área do cara branco, beleza? Então, a área do retângulo inteiro, e subtrair a área vermelha, o que eu vou ter é a área amarela. É isso que está escrito aqui. Então, como é que fica essa conta? 2 menos meio vai dar 1,5, né? Então, isso aqui vai dar 1,5 LX, dividido lá embaixo por 2 LX. Ou seja, você vê que de fato, né, quem é o L e quem é o X pouco importa. Essa coisa vai simplificar. Você vai ter 1,5 dividido por 2, que vai dar 0,75, ou se você preferir, 75%. Ou seja, do jeito que está colocado aqui, ó, essa área pintada de amarelo ocupa exatamente 75% da área total do retângulo.